5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde a todos. Começaremos hoje mais um encontro em cuidados paliativos, Capacita Glória D'Or, oferecimento do Hospital Glória D'Or, com a aula da doutora Débora Matos. Nós hoje estamos no 5º encontro esse que começou lá em dezembro do ano passado, com uma aula inaugural, e vem seguindo os encontros semanais desde fevereiro. Se você ainda não assistiu todos os encontros, eles estão disponíveis no canal oficial do IDOR no YouTube, com uma playlist sobre o Capacita Glória D'Or. Tivemos também as aulas de capacitação em bioética e também estão disponíveis no canal do IDOR no YouTube. Então, vou passar a palavra para a doutora Débora, que vai ministrar a aula hoje, focada no cuidado paliativo em unidades de terapia intensiva. Débora, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Hoje a gente vai trazer um tema muito bom, né? Muito bom de discutir, que é o cuidado paliativo nas unidades de terapia intensiva, né? Como pode isso, né? Dentro das unidades onde a intervenção está ali, a flor da pele. Por que a gente está pensando em cuidado paliativo dentro das unidades de terapia intensiva? E mais, por que os intensivistas querem tanto se especializar em cuidado paliativo agora? Quem está no cuidado paliativo, quem participa muito de perto desse movimento, vê muitos intensivistas mesmo fazendo pós-graduação, especializando em terapia intensiva, em cuidado paliativo. Mas o que é isso, Débora, gente? Cuidado paliativo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o cuidado prestado à pessoa que tem doença ameaçadora da vida. Se a pessoa tem uma doença ameaçadora da vida, ela está onde? Numa unidade de terapia intensiva. Então, todos os doentes que estão dentro da unidade de terapia intensiva, a priori, por definição, eles precisam de cuidado paliativo. Porque se eles não têm doença ameaçadora da vida, eles estão no lugar errado. Eles não estão precisando, né, de uma terapia intensiva. Então, está tudo certo. Eles precisam de impecável controle de sintomas, eles precisam de controle multidimensional de sofrimento, as famílias precisam de equipe multidisciplinar conversando, porque se você tem um parente dentro de uma condição grave, seus conflitos sociais, psíquicos, espirituais, todos estão aflorados. O médico da terapia intensiva, ele intuba, ele pega PAM, ele pega veia profunda, agora com ECMO, são tantas coisas, mas isso ele não faz toda hora. Mas comunicação é toda hora, gente. Você às vezes entuba um doente por semana, mas você conversa com as famílias todos os dias, porque tem a visita do seu plantão e você vai ter que se comunicar. E qual é a base dos cuidados paliativos? A comunicação empática e compassiva. Então, o cuidado paliativo só tem a ajudar o intensivista. O intensivista que faz assim, abre a sua mente, enxerga que o cuidado paliativo é um grande aliado, tanto o especialista caminhando junto com ele nas unidades de terapia intensiva, como ele se especializar ou assistir às aulas mesmo, não precisa se matricular no curso, né? Mas assim, você aprender a atenção paliativa, que a gente fala sempre que a atenção paliativa ela é uma prerrogativa de todos. É boa prática em saúde, a gente sempre repete isso. Então, você não precisa ser lá o especialista, né? Dedicar a sua vida toda aos cuidados paliativos, mas se você souber o pilar ali básico da bioética, do bom controle de sintomas, da comunicação, o que vai fugir daquilo, você realmente vai pedir avaliação do especialista, do paliativista mesmo, né? E aí, gente, eu vou falar para vocês, a gente deu a última aula, fiz essa pequena introdução, porque o caso que eu vou trazer para vocês tem muito a ver com cuidados paliativos nas unidades de terapia intensiva. Tem um pouco, sim, a ver com essa aula. Eu gosto muito, quando eu dou aula de bioética, de discutir caso. Porque o caso é que vai fazer você entrar, abrir o que eu falei na última aula da caixa de ferramentas ali da bioética, vai fazer você estar ali pensando os princípios, né? Quando a gente utiliza da bioética principialista, que é a bioética
que a gente utiliza muito na prática clínica, né? Então, utiliza tanto que meio que se confunde, né? Tem gente que acha que a bioética é autonomia, justiça, não maleficência e beneficência, quando não é só isso, quando tem várias correntes. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um caso rápido para vocês, tem o chat para quem quiser fazer pergunta, participar. Eu convido vocês também, né, a estimularem, doutor Marcelo, Bruno, a participação aí das pessoas, para a gente poder tentar debater um pouquinho da condução de um caso que fala um pouco sobre autonomia e sobre a possibilidade do indivíduo exercer sua autonomia mesmo quando ele não está mais em condições, ou seja, o que é o exercício, o que é estar em condições, Débora, de exercer a minha autonomia? A autonomia é a autodeterminação racional. Então, se eu não estou mais racional, passou o tempo de eu exercer minha autonomia. Para isso, temos uma saída, diretivas antecipadas de vontade. Né? Você pode exercer sua autonomia quando você não é mais lúcido, quando você deixa suas diretivas antecipadas de vontade, tá? E aí a gente tem um caso de um paciente de 69 anos que era uma pessoa extremamente instruída, uma pessoa com terceiro grau completo e tudo mais, muito coerente nas suas elaborações do seu pensamento, e que, quando estava lúcido, ele possuía uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um pulmão caminhando ali para aquela terminalidade, ele vendo isso, né? E ele sabia que o seu fim talvez fosse reinfectar ou fazer algum pneumotórax ou entrar em insuficiência respiratória e vir a falecer dessa doença, e ele tinha tudo muito bem programado, ele fez as suas diretivas antecipadas de vontade, dizendo que ele não gostaria de ser intubado em caso de agravamento da sua condição atual. Ele tinha, sim, uma doença incurável, né? E aí ele fica... da entrada na emergência, e hipoxêmico, insuficiência respiratória, nesse momento é chamada a pessoa que era a procuradora de saúde dele, né, que era a pessoa que estava ali para tomar as decisões e que importava as diretivas do paciente. E essa pessoa não dá conta de entregar essas diretivas e pede para fazer tudo, intubar, fazer o que for preciso para tirar o marido daquela situação. E esse paciente é intubado. E aí, quando a coisa tem que complicar, ela realmente complica. Ele é levado para a unidade de terapia intensiva, e o que ele faz? Ele tinha uma alteração anatômica, uma estenose de traqueia, ele teve que ser traqueostomizado precocemente, e ele acorda traqueostomizado e acoplado à ventilação mecânica. E revoltado com o mundo. Inclusive, a fala era... Quando ele entendeu, porque primeiro a revolta era com a equipe, não falo com nenhum de vocês, porque vocês não cumpriram as minhas diretivas. A equipe teve que contar que as diretivas não chegaram à mão da equipe. E aí ele fez ali a sua separação, o seu divórcio moral ali, né? De 30 anos de casada, ele disse, não precisa mais entrar aqui, porque para mim, a hora que eu precisei, houve ali uma quebra grande de confiança nesse momento, né? Já estava ventilado, estava tratando uma infecção. E aí eu queria dizer assim, queria conversar com vocês um pouquinho, né? E fomos chamados, né, para dar um parecer sobre esse caso, porque estava um caos, o único acompanhante estava proibido pelo paciente, que conseguia ali se comunicar com aquela cânula de traqueostomia, que não queria que entrasse, e a diretiva não tinha sido cumprida. E aí, gente, eu queria perguntar para vocês assim, como, se a gente for analisar bioeticamente, quais os princípios que vocês acham que foram feridos aí nesse ato aí de não respeitar a autonomia deles, né? E ainda por cima foi num momento em que a gente estava precisando aí bastante de ventilação mecânica, de respiradores, né? A gente passou por um momento aí que foi bem difícil. E ele estava dentro da unidade de terapia intensiva, no respirador. O que vocês pensam?
Cadê a galera do chat? Nossa, já deram até o endereço do paciente, Cecília. Ela está no privado aqui, né, gente? Ela não está escrevendo para todo mundo, não, ou tá? Tá, sei lá, gente. Bom, o que... Vocês viram que o caso é real mesmo. Aconteceu. Só vou preservar o nome, tá, Cecília? Acho que ela nem lembra. Eu lembro o nome dele porque foi um caso muito marcante. Então, vou dar uma dica para vocês. O princípio eu já falei, um deles, né? Que foi violada a autonomia dele, né? Porque a autonomia dele não conseguiu, ele com diretiva feita, não conseguiu exercer ali, né? No que, como diz o John Stuart Mill, um dos maiores bioeticistas, sobre o próprio corpo, o indivíduo é soberano, ele não conseguiu ser soberano sobre o próprio corpo ali naquele momento. Mas, Débora, só uma perguntinha aqui, Débora. Ele não trouxe a diretiva dele, trouxe? Estava com ela não deu. Ela não deu. Então, não tem como a equipe da emergência saber dessa diretiva, né? Nem, de jeito nenhum. Antes dele acordar, ninguém sabia. E só essa pessoa que tinha a diretiva, ou ele tinha distribuído para outras pessoas? Ótima pergunta, Bruno, porque uma das coisas que eu ia perguntar para vocês, depois que falasse do desfecho do caso, é o que a gente pode fazer para evitar que casos como esse se repitam. E o que a gente sempre instrui ao nosso paciente? Não dá diretiva para uma pessoa só. Eu sempre brinco em aula que eu falo que se eu der para o meu marido, ele também não entrega, que me ama muito, vai guardar, vai querer que eu vire semente. Aí ele fala, eu estou brincando, mas assim, a gente não pode confiar um procurador de saúde único, assim, claro, né, gente, que eu acho que não, que a pessoa vai entender e vai fazer o que você quer, mas se você pode distribuir 5, né, se você tem rede de apoio para isso, uma das coisas que faz não falhar é você falar com as pessoas, comentar, né? Eu tenho uma doença, eu quero nananã, tá aqui, eu deixei em tal lugar, porque na impossibilidade não vai ficar, aumenta a chance de não acontecer o que aconteceu com esse paciente, né? E aí, para a gente poder, né, agilizar, que eu não estou tendo, não estou vendo, vocês estão vendo o chat? Alguém está falando alguma coisa? Deixa eu só fazer aqui um comentário, Débora. Botaram aqui, ó, ferir os princípios de beneficência. Débora, deixa eu falar só uma coisa que eu acho importante, e já tendo trabalhado muitos anos em emergência, quem está na emergência, às vezes recebendo o paciente de uma forma aguda, né, como é o caso da emergência, fica às vezes muito difícil essa tomada de decisão. É diferente quando a gente conhece o paciente, ele está internado há muito tempo, tem um médico assistente, há uma diferença muito grande aqui. Eu acho que é importante comentar isso, né? Porque às vezes a gente comete uma decisão, dá uma decisão dessa e comete um erro sem ter conhecimento e tempo suficiente para tomar a decisão, entendeu? Exatamente. Na visão do bioeticista, eu vou dizer como bioeticista, da emergência, nenhum princípio foi ferido. Nenhum. Por quê? Porque na dúvida pro réu. Qual que é uma das indicações de você utilizar todo o arsenal terapêutico? Dúvida diagnóstica. E prognóstica. Você não tem uma dúvida diagnóstica, você tem uma dúvida prognóstica. Como esse cara saiu dessa situação? Como ele teve alta da unidade de terapia intensiva. Olha como a emergência estava certa. E aí, só para falar... Então, assim, dos princípios como a equipe de emergência e a equipe de unidade de terapia intensiva não foram feridos, que seriam não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. Esses são os 4 princípios. Por quê? Justiça, porque a gente estava alocando um respirador num paciente que tinha uma doença terminal num momento em que era alocação de recurso finito, que você precisa, né, alocar de uma maneira muito correta, mesmo você estando numa unidade privada, né, num momento em que falta recurso, você cabe ao técnico indicar de uma maneira bem precisa. Mesmo assim, a indicação foi correta, tanto foi correta que ele teve alta, né? Faleceu, né? Mas nesse momento ele saiu da unidade de terapia intensiva.
Então, nenhum princípio, mas seria, né, se a diretiva dele tivesse sido entregue e a esposa, que era a única lúcida, dissesse: eu não quero que ela seja seguida, eu quero que entube. O que vocês acham que o médico devia fazer? Ele tem a diretiva, mas a esposa, que é quem está lúcida ali e que é o procurador de saúde, diz que não quer que se cumpra a diretiva. O que vocês pensam sobre isso? Porque aí é um outro ambiente. Né? Eu já falei que os princípios, houve não maleficência, sim, mas não foi ferir o princípio, porque não se tinha diretiva na mão, né? E o caso não foi conduzido com obstinação terapêutica, nem o uso de recurso de maneira incorreta. Débora, nenhum médico assim, iria deixar de entubar esse paciente. Nessa situação, Também acho que não. Eu duvido que em qualquer emergência que a gente conheça, esse estudante ia deixar de ser entubado numa situação como essa. Ninguém ia peitar, não conhecendo o paciente direito, não conhecendo a esposa, é muito complexo. Uma diretiva na mão, dizendo que não quer, você acha que todo mundo ia entubar? Iria. Asseguro que sim. Pois é, mas aí o princípio da autonomia estaria sendo ferido. Verdade. Sabe por quê? A diretiva ela é irrevogável. Se a doença for terminal, se tiver... Tudo bem. Tá ali na emergência, o cara teve dúvida. Se ele tiver dúvida, mas se ele não tiver dúvida, e ele souber, não, uma doença muito avançada mesmo, e aqui ele pode até sair, mas ele vai passar por algo que ele não quer, e ele vai acabar falecendo disso, ele pode bancar não fazer, porque se vocês olharem sobre as diretivas, o Conselho de Medicina, Federal de Medicina, lançou em julho de 2019 tudo o que você, médico, pode não cumprir a diretiva, está ali o cardápio. Eu posso não cumprir se uma mulher grávida se recusar a tratar porque tem o binômio mãe e feto. Ela está respondendo por ela, mas cadê a autonomia do feto? Então, está tudo descrito ali. Agora, se a diretiva é feita, a autodeterminação de um paciente lúcido, e está ali, escrito por ele, assinado por ele, não pode ser mudada. Se estiver uma doença incurável, caminhando para a terminalidade. Mas abre discussão. Porque o médico pode dizer, sim, mas naquela hora eu achei, entendeu? Abre discussão, eu acho que num caso de um processo, o médico até ganharia, porque ali é a expertise dele. Ele vai falar, não, mas eu não achei que ele estava terminal. Porque se ele achar que estava terminal, aí está complicado. Porque mas dentro da questão da beneficência e da não maleficência, Débora, especificamente numa situação de sofrimento, onde o paciente está em insuficiência respiratória aguda, hipoxemia grave, fica muito difícil, quem não conhece o caso, mesmo tendo um papel dizendo que não me entube, né? Fica muito difícil eu ter certeza de que eu não vou conseguir nenhum tipo de melhoria, como foi o caso, né? Trabalhando em emergência, eu já vivi situações como essa algumas vezes. Claro, eu nunca recebi uma diretiva dessa, tá? Mas a gente que trabalha em emergência, a gente fica com a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa para conforto do paciente, tá? Nessa situação específica de intubação em insuficiência respiratória aguda, tá? Esse é meu pensamento. A gente vai falar um pouquinho, quando a gente vai falando sobre quando... Eu acho que é nessa aula tem um gráfico, na hora de intubar, como que você pode salvaguardar a autonomia. Porque a gente sempre, como emergencista, a gente pensa assim, é para ontem, se não for agora, ele vai parar, sendo que a gente tem uns 5 minutinhos. Esses 5 minutinhos ele tem diretiva? Como é que está a doença? Tem perguntas que você tem que fazer. Você pode até entubar, mas com uma diretiva na mão, você tem que se certificar de que você calçou tudo e que você permaneceu com essa dúvida. Entende? Porque assim, ele saiu dessa internação, mas ele teve benefício? Ele faleceu tempos depois, né? Então, assim, ele sabia que ele estava caminhando para a terminalidade, tanto é que ele deixou tudo arrumado, tudo direitinho, entende? Mas uma coisa é certa e é bom que isso fique bem claro. Tomada de decisão em emergência é dificílimo. Na dúvida, é sempre pro réu, porque não dá para brincar de morrer, não dá. Entendeu? Eu sempre falo isso. Eu, como paliativista, falo sempre isso. Gente, não é assim. O livro é uma coisa, outra coisa é o doente. A gente, hoje em dia, que maravilha. Como é que eu resolvi esse caso? Intubação paliativa.
estava traqueostomizada, mas a gente desacoplou da ventilação mecânica e foi muito bonito, porque a gente fez uma conferência com a esposa antes, explicou para ela sobre a possibilidade de tubação paliativa, a gente até achou que ele não fosse dar conta, que ele não fosse sair da UTI, e falamos da possibilidade de morte, ela falou, não, mas eu não entreguei a diretiva porque eu estava sob forte emoção, mas eu quero corrigir isso. Eu falei, então você vai contar para ele. E ela chegou para ele, entrou e falou, olha, eu fiz isso, você está muito chateado, mas foi por amor, por isso, e a gente vai fazer uma técnica que é legal, e ele entendia bem de lei, a profissão dele era essa, assim, estou querendo dar muito detalhe sobre o indivíduo dele, mas ele era uma pessoa que entendia bastante, e ele disse, é uma medida legal, e a doutora vai fazer, e você vai ficar confortável, e eu que preciso autorizar, e eu vou autorizar, porque eu quero me redimir do que eu fiz, e foi lindo, o casamento voltou, ele teve alta da UTI, morreu depois com a diretiva, ele escalonou a diretiva comigo, ele disse, agora eu não quero nem mais antibiótico. Chega desse negócio de ficar tratando infecção, e ele faleceu com conforto, com controle de sintomas, numa outra internação, olha que coisa. Ele vai para casa e volta, e aí, quando chega na emergência, já conhecidíssimo, me ligam, interna, conforto, e tudo bem. Mas a gente teve tempo, o tempo né? Quando você tem tempo de pensar, tempo de construir, e aí a gente conseguiu estubar, e foi uma coisa bem bacana, porque a gente conseguiu tirá-lo daquele momento que a gente achou que não fosse ser possível, porque aí com controle de sintomas, morfina, DPOC, aquela coisa toda, ele saiu e deu continuidade às suas diretivas, eles puderam conversar, se entender, e ela já voltou outra pessoa na outra internação, ela, pelo amor de Deus, só faz o que ele quer, que eu não corro mais esse risco. Mas, realmente, a gente sempre tem que pensar, gente, sempre, na tomada de decisão, como eu posso salvaguardar a autonomia. E não ficar tão preocupado em eu tenho que fazer porque é de imediato poxa, se eu não fizer, o que isso pode gerar de problema para mim e tudo mais. Então, assim, por isso que não é fácil, é dificílimo. Vocês estão entendendo? Não é assim, eu não estou falando para vocês que é fácil. Por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente discute caso, por isso que a gente estuda o cuidado paliativo, a bioética, porque não é fácil. E uma coisa que eu digo para vocês que tem o comitê de vocês agora, que estão aí caminhando junto aí com a gente, nunca julgamento de fatos, de pessoas, sempre de fatos. A bioética, ela não julga o profissional que fez. Por que ele entubou, por que ele não entubou. É o julgamento do fato. Porque é com o julgamento do fato que a gente cresce. E o julgamento da pessoa, claro, ele tem um líder. Esse líder vai, sim, analisar e vai dar um feedback pessoal para ele. Mas em reuniões onde a gente quer deliberar um caso, o importante não é o quem fez, como foi, é o fato e os princípios aí, né? Então, esse é um caso que eu achei interessante. Tem alguém falando aqui alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Débora, só os comentários todos estão aparecendo apenas para nós três, tá? Aqui a Isabela fez uma pergunta se a diretiva tem valor legal, então acho que você já falou um pouquinho aí. Tem valor legal. Outra coisa, gente, só para que é interessante, a diretiva, ela pode ser feita pelo próprio médico, tá? Todo mundo pergunta, a diretiva tem que ser em cartório? Não, tanto não tem que ser em cartório que o paciente pode chegar para mim internado e falar, faz a minha diretiva, e você escreve em prontuário. Diretiva antecipada de vontade realizada pelo senhor. Desde que ele tenha maior de 18 anos e seja lúcido, o médico pode realizar em prontuário essa diretiva. Pode registrar em cartório? Pode. Recomendo? Recomendo. Se você quer que dá um corpo para a sua diretiva, não tem problema nenhum, é um documento registrado em cartório. Mas e se não for registrado em cartório? Pode, e tem valor legal também, tá? Tem outros comentários aqui, não foi respeitado pela pessoa que portava a diretiva, a autonomia do paciente e a morte como um processo natural da doença. Exato. Tem outro comentário, na terapia intensiva funciona da mesma forma, muitas vezes a instabilidade inicial do doente na terapia intensiva inviabiliza a condução, né, da diretiva. Bom. Podemos começar. Podemos começar, né, gente? Então, vamos lá.
A Cecília lembra, está botando da reconciliação entre eles, realmente foi um caso bem bonito, assim, de participar. Bom, vamos lá, gente, vamos pensar aí quando os efeitos terapêuticos são mais nocivos que o próprio mal a ser combatido. O que a gente está querendo dizer? Os instrumentos brilhantes de cura da terapia intensiva. Eu sempre falo que tem que bater muito palma para a terapia intensiva, porque o que a gente faz hoje na sepse, nas doenças, né, cardíacas, dentre outras coisas, gente, a mortalidade, né? A própria oncologia pediátrica, que é o que eu faço, o que melhorou tanto a mortalidade? Não se morrer de emergências oncológicas, né? Se tira todo mundo hoje e consegue-se continuar a tratar, e a cura das crianças no Brasil, já estamos falando no grande centro em 70% de cura, 75%, né? Ainda temos um gap para os países desenvolvidos, mas a terapia intensiva é nosso grande aliado todas essas conquistas. Porém, os instrumentos de cura não podem virar instrumentos de tortura, porque se eles não forem bem aplicados, eles de instrumentos de cura, eles passam para instrumentos de tortura. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes eu chego numa UTI para dar um parecer e eu falo assim, meu Deus, esse paciente está precisando de um personal morte, assim, precisa morrer, e alguém precisa encaminhá-lo a isso. Precisa ajudá-lo, porque ele está todo invadido e praticamente ele precisa da anuência do médico para falecer, porque a gente sabe que hoje a gente consegue manter vivo uma pessoa com tantos recursos por muito tempo, né? Então a gente às vezes precisa de estar ali com o olhar do paliativista, com as discussões, com o gerenciamento de conflito, às vezes com o médico assistente, com os próprios médicos da unidade, com a família, para que a gente consiga utilizar os recursos tecnológicos de maneira em que eles possam só trazer o máximo benefício do doente, evitando a não maleficência. Deixa eu só... Então, lentamente eu tenho aprendido sobre a importância de descobrir-me impotente. O segredo é não temer, não escapar. Quem está morrendo sabe que não somos Deus. Tudo o que Ele quer é que não o abandonemos. Muitas vezes a gente não vai, a gente é muito treinado dentro, principalmente da medicina, a intervir, assistir. E a gente trava ali uma luta contra a morte, e o intensivista, ele tem muito isso, e ele usa muito a medicina, né? Ele é um grande pensador da medicina, né? Ele pensa o doente da forma biológica de uma maneira riquíssima e belíssima, e muitas vezes isso pode levar a que você fique um pouco obstinado e que você entre ali quase que com um jogo de xadrez com a morte, quando às vezes a gente tem que admitir que nem sempre nós vamos conseguir, nem sempre nós vamos ter o êxito que a gente espera, e que o que o paciente quer é que quando chega esse momento, né, a gente não os abandone, a gente esteja perto, dando todo o cuidado paliativo que ele precisa, estando ali, evitando fazer o mal, e após isso fazendo todo o bem possível. Então, lembrando, né, a gente traz sempre essa coisa, né, que o tratamento inútil pode ser considerado constrangimento ilegal. A gente fala muito, eu tenho que fazer. Gente, deixar morrer não é matar, tá? É muito diferente a ortotanásia, a interrupção da distanásia, do que a eutanásia ativa, que não é permitida no Brasil, né? Existe uma grande diferença conceitual. Então, a gente tem que entender que permitir a evolução natural de uma doença não é matar o paciente, né? Lembrar que em 2005 foi criada, aí você tem grandes coisas que ocorreram, né? E aí a Academia Nacional de Cuidado Paliativo, ela vem brigando aí, ela tem a sua Câmara Técnica de Terminalidade desde 2005, que vem discutindo, né, aí os temas da morte, discutindo de maneira ética e bioética a forma de pensar sobre aquele binômio, né, que são os recursos biotecnológicos e a dignidade humana, né? E aí o que a gente tem que une um com o outro, que vocês já aprenderam, a bioética, que é o quê? A ponte que liga as duas coisas para que
tudo flua bem para o doente. Lembrar que a gente já tem a resolução da ortotanásia, que nos permite, os cuidados paliativos, nos permite não iniciar medidas substitutivas da vida em doenças terminais. Essa resolução da ortotanásia, em dezembro de 2010, ela ganhou um caráter de lei, né? A gente também tem a resolução das diretivas antecipadas de vontade e lembrar do artigo 5º da Constituição Federal, que ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano, né? Já tivemos um problema de uma mãe de um desembargador que tinha um câncer metastático e que ele citou o artigo 5º da Constituição Federal quando ele encontrou a sua mãe entubada. Então, são coisas que a gente fala para a gente pensar também no problema do fazer demais, né? Isso aqui eu trago sempre, gente, os médicos, né, eles são oficiais, né, nas ciências biotecnológicas complexas e tudo mais, mas eles não saem da faculdade pensando uma coisa simples, um top secret: as pessoas morrem, nós vamos morrer, a terminalidade ela é muito pouco falada. Esse artigo é super antigo, hoje já melhorou muito, mas foi uma coisa, quando saiu esse artigo, e que ele foi revisitado, comparado com a atualidade, melhorou, mas ainda as universidades nos Estados Unidos e na Europa usam pouquíssimo tempo para se falar de terminalidade. E mais, no Brasil, a gente está lutando muito para que a medicina paliativa entre nas universidades, seja uma cadeira das universidades, porque é muito difícil se você já sai com aquele chip do cuidado paliativo, você vai para a terapia intensiva e tudo, você já vai ter isso, você teve isso na sua formação, né? Então, você tem que tirar, né, também essa confusão que a gente tem um pouco na cabeça, né, da doença em fase terminal, do doente terminal. São coisas completamente diferentes. A gente tem que sempre pensar em tratar o doente e não a doença, sempre pensar em ouvir muito a família antes de tomar as decisões. A família que dá para ser ouvida, que é lúcida, que está ali com o doente, que acompanha o caso, vai ajudar muito, porque nós somos especialistas na doença, mas quem é especialista no doente é o próprio doente e a sua família, né? Então, já falei isso, né, devido a todos esses avanços, né, tecnológicos e tal. Aqui a gente traz de um artigo que é no início do século XX, o tempo estimado para a morte após o diagnóstico de uma doença grave era de 5 dias, ao final era 10 vezes maior, ao final do século XX. Isso é o quê? Avanço tecnológico, maravilhoso. Só que com esse arsenal terapêutico criado, ficou quase impossível falecer sem a anuência do médico, né? E o que a gente vê? Um prolongamento interminável da morte. E é nisso que a gente vem com o cuidado paliativo atuar, nesse prolongamento interminável da morte, ou seja, pensar a distanásia, pensar as formas de estar se proporcionando a calotanásia, né? Que é muito mais do que a ortotanásia, onde é só a boa morte. A calotanásia, o doente é o protagonista disso tudo. O doente... A ortotanásia ela fala muito sobre equipe prestar todo o cuidado paliativo, compassivo para uma boa morte. Quando você fala em calotanásia, você transcende isso. Você traz para o doente como grande maestro dali da sua morte. Isso é impossível dentro da terapia intensiva quando você tem um doente, se ele não tem diretiva. Se ele está numa condição já entubado, sedado, a calotanásia não vai ser possível, mas a ortotanásia, sim, com a ajuda da família. A gente tem que sempre, gente, pensar, quando a gente vai tomar decisões, e vocês vão ver isso, na unidade de terapia intensiva, não é só, quando você tem uma doença crônica, você tem que pensar no performance status do doente, é diferente. Uma doença crônica de uma doença incurável e uma doença terminal. Você tem que sempre saber em que estágio que o paciente está daquela doença e qual é o performance status que ele tem. Você não vai raciocinar com uma pessoa que já chega para você com uma doença crônica, com performance status de 30, 20, você não vai raciocinar com uma pessoa que chega com mais de 50 de PS, mesmo ele tendo uma doença incurável. Às vezes você vai entubar um doente que tem uma doença incurável porque ele teve uma doença aguda
que se sobrepõe ali àquela doença de base dele, e ele tem um performance status ótimo, e você vai tirá-lo daquele momento para que ele volte às suas atividades, principalmente quando o indivíduo é autônomo, lúcido, e ele fala, não, eu tenho coisas a cumprir, mesmo eu sabendo que essa doença não tem cura e que eu não tenha muito tempo, mas eu ainda quero passar por esse momento e realizar coisas. Então, tudo isso são acordos, vocês vejam que as tomadas de decisão elas passam muito pela manutenção da autonomia. E aí vem aquela coisa, até quando a gente avança nos procedimentos de suporte de vida? E em que momento a gente para? Sobretudo, parar guiado por qual modelo de moralidade? A gente sempre tem aquela batalha entre a sacralidade da vida e a dignidade, porque quando a gente foca na vida, que é sacra, na manutenção da vida, a gente pode negar o que a vida tem de mais importante, que é mais essencial, que é a dignidade. A gente sempre tem no nosso conceito de que, quando perguntar qual é o contrário de morrer, as pessoas falam viver, mas não é, o contrário de morrer é nascer. Viver é muito além de um coração batendo, um pulmão substituído por um respirador, aminas vasoativas fazendo o papel da pressão e todas as outras medidas substitutivas da vida frente a um quadro irreversível e incurável. Ah, mas a vida é sacra. Viver não é o contrário de morte. Quando a gente entende que o contrário da morte é o nascimento e que mais importante do que manter vivo é pensar em dignidade, qualidade, né? Pensar com o olhar humano desse caso, isso ajuda muito a gente ser mais compassivo nos nossos tratamentos. Conforme eu falei, isso leva muito até o que o doutor Marcelo falou, que tem muita experiência em emergência, e é esse mar revolto mesmo, né, para o emergencista, para o intensivista, a tomada de decisão. Pensa bem, o que dificulta e que faz esse mar aí tão revolto, né? A ausência de um diagnóstico definitivo. Se você não tem um diagnóstico definitivo, você vai entubar esse doente, você vai levar esse doente para terapia intensiva. Às vezes, o doente paga um preço pela preocupação com a reanimação. Eu estou muito preocupada, eu tenho que fazer, eu tenho medo dos fatores legais. Né? Uma coisa que ocorre muito, porque acha que se você tem muito mais chance de não ter um problema legal prestando todo o cuidado, quando eu já falei ali no começo que a medicina está evoluindo, as pessoas estão se informando, elas estão fazendo diretiva, elas estão conversando mais, apesar de que a gente está aquém dos Estados Unidos e dos países europeus quando se fala em falar sobre morte. O brasileiro ele não fala sobre morte, ele tem uma grande dificuldade, a morte é sempre a morte do outro, mas vem se falando, o movimento dos cuidados paliativos vem trazendo essas discussões, então a gente tem que sempre pensar que a gente hoje tem uma brecha para respeitar mais a autonomia do paciente sem ter problemas legais. Uma coisa também que faz a gente tomar decisão em fazer mais é a inabilidade de comunicação. Quando você não se comunica bem, às vezes é mais fácil você entubar o doente, que está ali com aquele familiar desesperado, do que você fazer toda aquela conversa. Não, mas ele tem um câncer metastático, o que o seu oncologista disse? Eu posso dar conforto sem entubar? Tá, não. Às vezes você não está preparado para essa conversa. E é sobre isso, tá tudo bem, né? Por quê? Porque você tem uma inabilidade de comunicação e o que você pode... Ou você tem inabilidade em controlar sintoma. Você não vai conseguir deixar o doente bem se você não colocar um tubo, se você não começar uma medicação ali que vai tirá-lo daquele sofrimento agudo. Ok, mas todas as coisas são treináveis. Isso não é justificativa para o seu comportamento se repetir, porque tem aí o Capacita Glória para você treinar a comunicação, tem aí toda uma gama de gente boa falando sobre habilidade de comunicação. Teremos aula de controle de sintomas no futuro, para a gente saber como é que a gente trata uma dispneia no cuidado paliativo, quando que a gente tem que sedar ou não um doente, tudo isso, para que você fique pronto, para que inabilidade e imperícia não seja fator decisivo para o seu mar ficar ainda mais revolto e você não conseguir tomar a decisão que favorece ao máximo seu doente. E outra coisa são os valores culturais e espirituais, né? Nós somos latinos, o latino não vai morrer, ele vai ficar para a semente. Então, assim,
essa coisa também, a gente tem que ter bastante habilidade para a gente poder saber lidar com isso e isso não influenciar a nossa tomada de decisão. Mas aí eu trago uma boa nova, mar calmo nunca fez bom marinheiro. É o que eu falei, todo mundo passou por vários mares revoltos aí. Só que vai se acalmar o mar quando você se treinar, quando você se capacitar, quando você começar a perceber, não, isso aí eu não tenho muita habilidade, então eu vou ter que aprender, eu vou ter que ver quem faz, eu vou ter que ler mais sobre isso, vou ter que participar das discussões de comitê de bioética, elas são maravilhosas para o aprendizado, porque é para não se fazer de novo, para não se repetir o erro, a gente tem que discutir. É a única coisa que voltar ao passado, sempre julgando os fatos e não as pessoas, traz muito aprendizado em medicina. Lembrar isso muito na terapia intensiva sobre paternalismo versus autonomia solitária. A gente tem que sempre dar substrato técnico para que a pessoa possa decidir ao seu favor, junto com a família. Aquele caso que eu falei, se a gente conversa com essa esposa, olha, há quanto tempo ele tem essa doença? Qual é o panorama? Quem é o médico dele? Ele já falou sobre se ele chegasse nesse momento, o que ele gostaria que fizesse? Quais são os... Tentar um panorama de em que pé que está essa doença, o que essa família sabe. Talvez saísse ali, quando você pegasse a sua balancinha do bolso ali no risco-benefício, saísse a diretiva da pessoa, né? Com uma conversa. Então, é muito difícil, gente, quando você vai dizer para não ofertar, não vai dar o suporte, ou quando você vai retirar o suporte, ou quando você vai introduzir, né? Porque às vezes eu já cheguei em situações de falar, não, acho que tem que entubar esse doente e entubar para ontem, porque a situação aqui é essa, e a nossa indicação técnica é que esse doente seja entubado. Então, tudo é muito pensado e muito individualizado. E não é só o fator biológico que vai decidir. O fator biológico, numa urgência, ele é o mais importante. Mas a biografia e os outros fatores que estão ali implícitos naquela decisão, eles precisam sim ser levados em consideração. Sempre ouvir o doente, sempre ouvir o que o doente quis dizer, o que ele já disse antes para a família. Quando a gente se cala sobre o que realmente importa, a gente realmente, né, a forma de matar a pessoa antes do tempo, já dizia Martin Luther King. A gente tem que parar um pouquinho com esse nosso paternalismo no sentido negativo da palavra paternalismo, porque o paternalismo ele não é negativo, né, gente? A gente fala do paternalismo médico, a gente fala o médico da figura pai e filho. O pai ele tenta decidir pelo filho e ele decide muitas vezes porque ele vai decidir o melhor para o filho. E por isso vem o termo paternalismo médico. Mas, às vezes, a gente tem que ter um paternalismo mais liberal ou libertário, que é o que a gente fala hoje, que é quando o médico ele é o quê? O arquiteto das decisões. Olha que coisa linda. Não é ele que vai decidir tudo, mas ele que vai ser o arquiteto, ele que vai estar ali construindo e desenhando, porque ele tem o substrato técnico, ele pode aconselhar, ele tem expertise e ele vai conduzir para que, da melhor maneira, esse paciente tome essa decisão, né? É sobre você, né? Então, é você que tem que dizer. Então, a condução dos cuidados paliativos na UTI, né, eu falei, parece contraditória na medida que os pacientes sem expectativa de tratamento, de tratamento específico para a doença, esteja dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? O ideal é que um paciente com doença incurável, ele não esteja dentro da unidade de terapia intensiva, é diferente de doença ameaçadora da vida. Esses pacientes não são elegíveis para a vaga de UTI por não se beneficiar das terapias disponíveis, mas o fato é que todo paciente que precisar de UTI deve ter mantido seu direito de receber todo o cuidado paliativo, todo o cuidado de conforto. Por isso que a gente diz que é tão importante o intensivista saber a atenção paliativa. Se tratando das condições de terminalidade, o objetivo principal não é que sejam manejados com intensidade de verificação de sinais, medidas para a sustentação da vida, mas sim com foco no alívio das dores, dos desconfortos, assim como no suporte às famílias que acompanham a situação
principalmente quando ela é não reversível. Se o doente já está dentro da UTI e você percebe que ele tem uma doença incurável, percebe que ele caminha para a terminalidade, você vai mudar o foco do seu cuidado, tirando o foco do tratamento específico da doença para os cuidados compassivos, para o controle integral dos sintomas desse paciente. Então, de modo geral, né, pensando no paciente com... Por que o paciente são internados, né, na UTI, né? Quais são as 5 principais situações mais recorrentes que ocasionam a internação desse público de paciente com doença incurável dentro da unidade de terapia intensiva? Eu estou falando de um público bem específico. Piora clínica não ligada à doença de base, que necessita de cuidados intensivos, é o que eu falei para você. Ele está super bem, ele tem uma doença incurável, ele está super bem e ele tem uma outra coisa. E essa coisa vai ser tratada, essa outra doença vai ser tratada e ela precisa da unidade de terapia intensiva. Isso é uma das indicações. A segunda é o paciente em cuidados paliativos parciais, com terapêuticas associadas, necessidade de intervenções específicas. O que isso quer dizer, Débora? Paciente que não está em cuidado paliativo exclusivo. Ele tem uma doença grave, ele tem uma doença... que ainda não está somente cuidado paliativo, ele ainda faz um tratamento específico para essa doença, e aí, claro, ele vai para a unidade de terapia intensiva. Quando você precisa utilizar da unidade de terapia intensiva para o conforto, isso existe. Às vezes tem hospitais que você não pode sedar o doente num quarto, você tem que sedá-lo dentro da unidade de terapia intensiva. Ou mais, esse doente não tem uma doença incurável, mas tem uma doença ameaçadora da vida e um sintoma refratário. Você precisa tirar a consciência desse doente. Obviamente, esse doente tem que estar dentro da unidade de terapia intensiva. E aí a gente não está falando nem de sedação paliativa, a gente está falando de sedação para tratamento de desconfortos refratários, onde você precisa utilizar uma dor, né, que você precisa utilizar altas doses de lidocaína, ketamina, e às vezes vai precisar sim diminuir um pouco a consciência desse paciente. Paciente terminal cuja situação real não foi abordada com as famílias. Isso acontece muito e não adianta falar mal do coleguinha do plantão. Se ele está na emergência e o paciente tem uma doença curável, mas nada foi dito para a família, não vai ser na hora H que ele vai falar, não tem indicação de terapia intensiva. Ele é o quê? O cavaleiro do apocalipse, gente? Ninguém falou, vai ser o plantonista que vai falar, vai ser o plantonista da UTI que vai ler o prontuário e falar, não vou admiti-lo na unidade porque ele tem um câncer super mega metastático. É uma da indicação, não foi abordado com a família, o paciente não foi preparado para isso, nem a sua família, é uma indicação. Paciente com cuidados paliativos exclusivos e implementados, cujos familiares não apresentam condições emocionais de acompanhar os momentos finais da doença, pode entrar em terapia intensiva? Pode, e a gente vê isso direto. Aí é o melhor dos mundos? Não é, mas tem família que não dá conta até de você colocar dentro da UTI e não entubar. Mas parece que é aquele portal, né? O portal do cuidado, né? O intensivista entende muito isso, a gente até brinca, assim, é o portal da saúde, entrou aqui, melhorou, ou entrou aqui, a família ficou mais calma quando sente que está sendo cuidado, né? Às vezes a família não dá conta, e aí você precisa, às vezes, de colocar esse paciente. Paciente acompanhado pelo cuidado paliativo desde o diagnóstico, acontece isso? Não. Quase em 100% das vezes eu digo para vocês que não. Não vai acontecer nem o número 4, nem o número 5, porque o paciente acompanhado desde o diagnóstico, ele vai saber, ele e a família, a real situação dele, e ele vai ser preparado para que a morte, que é o último capítulo da vida, que não é a nossa inimiga a ser vencida, ela seja vivenciada de uma maneira que não traga nem sofrimento para o doente e nem sofrimento psíquico para essa família com luto complicado. Então, alguns fatores que devem ser observados ao admitir um paciente na UTI. Primeiro, os fatores biológicos. Pensa, nós somos médicos, o que a gente vai olhar? Gravidade da doença, o prognóstico, quais são os tratamentos disponíveis para essa doença? E os éticos? Equilíbrio entre justiça, beneficência e não maleficência. E pessoais e culturais, autonomia, valores, preferências do paciente. Nessa ordem, biologia vai ter que, né, a gente tem, até porque a gente está falando de situação grave, situação de emergência, né? Alguns critérios que auxiliam na definição do status da terminalidade. A história natural da doença ou grupo de doença, a capacidade funcional, a fragilidade, a situação nutricional, internações prévias em UTI, progressão da doença apesar do tratamento instituído,
Presença de fatores de mau prognóstico, como choque refratário, piora clínica, apesar da otimização terapêutica, sem condição de desmame de tratamentos invasivos. Isso tudo ajuda a gente a observar quando a gente está admitindo um paciente, para onde que a gente vai e até onde a gente vai nesse cuidado. Evidências de doenças extensas ou presença de 2 ou mais falências orgânicas irreversíveis, né? Tudo isso a gente vai avaliar para a gente poder ali traçar a nossa conduta, lembrando que no nosso bolso, o que está? O máximo benefício do paciente. É sobre isso. Aí aqui, né, a gente traz o que vocês intensivistas conhecem bem, né, que são os indicadores clínicos, tem os indicadores clínicos gerais, você vai preencher e você vai conseguir saber exatamente como é que está esse paciente, em que condição clínica que ele está, o que ele tem, e aí entra tudo, infecção, disfagia, úlcera de pressão, delírio, quais são os sintomas, né, do Edmonton, que aqui tem um Edmonton, né, dor, náusea, vômito, dispneia, caquexia, fadiga, sonolência, e aí você vai dizer onde está esse paciente através desse instrumento, como que está a condição real e clínica desse paciente, né? Começa, né, com algumas perguntas básicas, como, por exemplo, o paciente com doença avançada ou o principal cuidador solicitou tratamento exclusivo paliativo ou de conforto, eles sugeriram limitação do esforço terapêutico ou rejeitaram tratamentos específicos com fins curativos? Olha essa pergunta. Isso é revisitar a autonomia, sim ou não? A equipe assistente identificou necessidade de cuidados paliativos? Sim ou não? Né? Aí primeiro você vai, comorbidades, aspectos sociais e outros fatores. Você se surpreenderia se esse paciente morresse nos próximos 12 meses? Olha as 3 principais perguntinhas. Você ia se surpreender se esse paciente morresse num curto espaço de tempo? Houve manifestação da autonomia sobre cuidados paliativos? A equipe assistente falou sim ou não, sim ou não? Você já vai se nortear ali e aí você vai passar para os indicadores clínicos e depois para os indicadores de sintomas. Controle de sintomas, né? A lista específica, né? E você tem aí por doença, não vou ficar falando isso, a gente está com a hora bem avançada que a gente discutiu o caso. Cada doença tem os seus critérios de gravidade e de prognóstico, e isso o intensivista sabe fazer muito bem para dizer qual o score desse doente. E aí, vamos lá, admissão médica, né? Você é o plantonista, admissão médica, você pega um doente precisando de medida substitutiva da vida, seja ela qual for, a gente fala muito assim na ventilação mecânica, ou na reanimação, ou no uso de amina, né? Primeira coisa que você vai fazer, isso é rápido, já, gente, você vai visitar essa autonomia. Existe diretiva antecipada de vontade? Está aqui escrito testamento vital, e a gente não usa muito para quem fala assim, Débora, diretiva antecipada de vontade é a mesma coisa de testamento vital? É a mesma coisa de testamento vital, mas chegou no Brasil com o nome testamento vital e a gente usa diretiva antecipada de vontade, porque testamento é uma coisa para quê? Para pós-morte, não é esse o conceito da palavra? E como a gente quer utilizar em vida, para que a morte seja como manutenção da autonomia, então, diretiva antecipada de vontade é um nome bem melhor que um testamento vital. Então, você primeiro vai ver se você tem a diretiva, aí você não tem a diretiva. Existe manifestação prévia do paciente, familiar ou responsável legal que oriente a minha decisão? Existe documentação prévia da ausência de perspectiva e recuperação? O que é isso? Está escrito que o doente tem uma doença incurável? Alguém escreveu? Se você está dentro de um centro de tratamento, isso é muito fácil. Você chega dentro do INCA, você vai ver no cabeçalho escrito fora de possibilidade de cura atual, que é o FPCA. Quando o doente tem uma doença incurável, geralmente a gente põe na segunda linha, a gente tem até um código, hepatoblastoma, alto risco, fora de possibilidade de cura atual. Terceira linha é o que você já decidiu com a família. Mas isso é um mastigado de um lugar que tem um cuidado paliativo ali diário. Se você tem como ter essas determinações, beleza. Você teve, o que você vai fazer? Registrar no prontuário, instituir tratamento e cuidados de acordo com a orientação descrita no documento. Se tem uma diretiva, você vai instituir o tratamento de acordo com a diretiva, com o que o doente disse, com o que o médico assistente já tinha determinado. Não tem nada disso.
Você vai registrar em prontuário que você perguntou, que não há, que há dúvida diagnóstica, e você vai instituir tratamento e cuidados habituais para aquela condição clínica. O que eu estou querendo dizer? Tratamento full, vai fazer tudo da terapia intensiva. E aí, o que a gente faz? A gente vai manter esse tratamento e os cuidados habituais por até 72 horas. Ah, mas o doente tem uma doença incurável. E agora? Ele já está na terapia intensiva. Vai ficar eternamente? Não. Existe uma coisa chamada proporcionalidade terapêutica. A cabeça ela é redonda, não é à toa, é para o pensamento mudar de lugar, tá bom? Gravem isso. E aí você vai pensar, e em 72 horas você tem de 48 a 72 horas para ver aonde esse paciente está indo. E aí já saiu da sua mão. Você, como plantonista, entregou bonitinho. Você fez o tratamento full para quem você tinha dúvida e não tinha nada determinado. Aí vai entrar o quê? O rotina do local, do CTI. E aí esse médico rotina vai avaliar, né, 24, 48 horas, através dos seus scores, através das ferramentas da terapia intensiva, o SOFA, entre outras, e aí esse nível de suporte diário, ele vai ser avaliado. O que a gente deixa, ele está indo muito bem, ele vai sair dessa condição? Não. Olha, ele não vai sair, para ele ter uma mínima chance, a gente vai ter que instituir mais essa medida. Começar, gente, não significa que não tem um fim. Não, existe um trial onde você vai pensar e que existe um limite. É muito bom, por exemplo, um paciente que tem uma doença incurável, mas ele tem um quadro agudo. Por exemplo, um paciente, vou falar um caso para vocês. Paciente, ele tem 35 anos, ele tem um câncer avançado, mas ele está fazendo uma terapia oral, paliativa, que está segurando aquela doença dele, ele está num ótimo momento, e ele faz uma pneumonia. Ele tem uma doença incurável, não esqueçam disso. Ele é um imunodeprimido, ele faz uma quimioterapia. E aí, o que você vai fazer? Mas esse paciente, ele pode chegar para você e falar, não, olha, apesar de eu estar muito bem, eu não quero ser entubado, porque eu sei que eu tenho uma doença incurável e esse tratamento que eu já faço totalmente paliativo. Ok, ele tem direito a isso. Mas não, eu estou muito bem, eu quero sair desse quadro agudo. E aí, muitas vezes, se o paciente é adulto, você já vai conversar com ele, olha, nós vamos levar você para a unidade de terapia intensiva, a gente vai fazer tudo o que tem que ser feito, quando há tempo para isso, gente. Situação hipotética em que você consegue conversar com o doente, ou na impossibilidade com a família. Mas nós vamos revisitar essa decisão, porque a gente está tratando um indivíduo com doença incurável, é diferente. E quando é criança, a gente ainda é bem mais claro que com a mãe. A gente fala, olha, ele vai ser entubado para sair deste momento, mas se em 48 horas ele não melhorar, nós vamos desmobilizar do suporte. Por isso, e você vai dar a indicação técnica do que é o máximo benefício daquele doente. E as coisas precisam serem claras e antecipadas. Isso se chama planejamento avançado de cuidado. Quando você consegue fazer isso, essa é a grande importância do cuidado paliativo ao diagnóstico da doença ameaçadora da vida, que a gente consegue fazer o planejamento avançado de cuidado com as várias saídas que aquilo pode ter, porque não é uma linha reta, né? Então, a gente precisa estar sempre conversando com a comunicação clara e sempre dando as alternativas para a família, né? E aí, gente, né, você vai ter... Você vai colocar aí o paciente, né? Por exemplo, fase 1, morte pouco provável. Maior possibilidade para a recuperação do que para a morte, para um quadro irreversível. Qual é a prioridade do seu cuidado? A cura, o controle e o restabelecimento desse paciente. 4 cruzezinhas para o cuidado curativo, 1 cruz para o cuidado paliativo. Por que 1 cruz, gente? Eu não falei para vocês que o cuidado paliativo está em todos os momentos da unidade de terapia intensiva, porque você vai precisar aliviar os sintomas da doença, você vai aliviar os sintomas do próprio tratamento intensivo e vai estar ali conduzindo também essa família que vai estar sofrendo sofrimento multidimensional que traz você ter um ente querido internado. Aí a fase 2 é a morte prevista para dias, semanas ou meses. Falta de resposta ou resposta insuficiente aos recursos com tendência à morte ou irreversibilidade. Cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida, conforto e dignidade. Se ainda tem alguma coisa, isso é proporcionalidade terapêutica. Se ainda está no curso ali daquele tratamento de antibiótico, se ainda está resolvendo aquele problema, cuidados que controlam ou modifiquem a doenças oferecidos, quando proporcionais aos objetivos do cuidado. É quando as pessoas falam assim, ué,
mas ele está em cuidados paliativos, mas ele está fazendo antibiótico, e ele está fazendo antibiótico e amina. Gente, a medicina é uma só. Se eu estou fazendo antibiótico e a pressão cai, eu vou fazer amina. Mas eu vou ter uma proporcionalidade terapêutica. Não significa que eu vou subir até o teto, escalonar 200 antibióticos, aí o rim falha, eu vou para diálise. Não. É proporcionalidade. Então, por isso que aí os cuidados paliativos já são duas cruzinhas aí, junto, ó, tá meio a meio, cuidado curativo com paliativo. E a fase 3 é quando a morte está prevista para horas ou dias. Irreversibilidade da doença e morte iminente. Cuidados paliativos exclusivos, não tem cuidado curativo, aí você não vai ter um tratamento específico para nada, e o cuidado ele é do conforto, daquele tipo que, se a morte for em horas, em dias, você tira ali aquele compressor pneumático, você tira o destro, lembrem-se disso. Eu já cheguei para ver paciente assim, morrendo com drip de morfina e com compressor, e a família, será que isso não está incomodando ele? Você dá uma disfarçada e vai desmobilizando, porque o cuidado ele faz, né, parte desse olhar todo, né? Então, em todas as fases, você vai manter os cuidados individualizados, tá? Isso aqui é um gráfico, mas os cuidados são individuais, suficientes para garantir o tratamento físico, psicoemocional e sociocultural do binômio, que é o paciente e sua família, sempre respeitando as medidas bioéticas e legais, né? Em todas as fases, verificar a autonomia, verificar as diretivas antecipadas. Então, muitas das admissões em unidade de terapia intensiva não justificam o alto nível de tecnologia e recursos humanos nela disponíveis e acabam por manter vivos por tempo prolongado pacientes graves com doenças avançadas ou em estado terminal, sem ao menos saber quais seriam suas preferências a respeito desse tratamento que está sendo instituído, né? A medicina curativa nas UTIs tem ajudado a ganhar mais tempo de vida, mas ainda se omite em proporcionar qualidade de vida ao seu término. Por isso, a medicina paliativa é importante no sentido de tornar a medicina geral mais próxima dos valores e da dignidade humana. E aí a gente vê muito na UTI essa máxima que retirar o suporte tem sido visto como uma ação, né? Que é quando eu faço a extubação paliativa, quando eu paro a diálise, quando eu retiro a amina. Em vez da omissão, que é passiva, que é a retenção, que é quando não fazer na UTI. Isso é totalmente diferente na cabeça da equipe. Não, mas eu só não vou iniciar a amina, mas eu não vou tirar ele do tubo. Tá, você não iniciou a amina, ele está chocado. Qual é o fim? Morte. Retirada do tubo, qual é o fim? Morte. Então, bioeticamente, é a mesma coisa a retirada e não a introdução do suporte dentro da terapia intensiva. Se o fim é o mesmo, o fim que você está objetivando, se o objetivo do seu cuidado, o fim é o mesmo, não há mais peso. Obviamente, o peso moral da ação, ela acaba sendo um pouco maior do que a omissão, por isso que você tem que trabalhar muito bem com a sua equipe quando você propõe uma retirada de suporte. Isso aqui, gente, é um artigo que fala, é um artigo até de criança, que fala que os pais mais reclamam nas internações de crianças com doenças crônicas complexas dentro da unidade de terapia intensiva. Isso serve só transpor para o adulto, você pensar assim, né? Ao discutir o prognóstico com a família desse paciente, recomendamos perguntar às famílias qual a importância do prognóstico para eles e como isso pode ou não impactar em sua decisão. O que isso quer dizer? O paciente com doença crônica, gente, ele chega na UTI, a família já sabe a doença dele. A família já sabe o prognóstico dele. Então, uma das coisas que esses pais, que ficam um estudo muito grande, falaram é que fica como se fosse cutucando a nossa ferida. Nós internamos sempre, e sempre que a gente interna, olha, tem uma doença grave, ele vai falecer dessa doença, vai ser assim, assado, o prognóstico é esse, esse e esse. Quando o paciente, principalmente pais de crianças, eles são especialistas praticamente naquela doença também, né? No filho e naquela condição complexa. Então, ter esse cuidado na comunicação. Os estudos mostram que ao usar a ferramenta de pontuação para documentar a dor do paciente, os médicos geram um score de dor mais baixo do que os pais ou o próprio paciente, o que pode subestimar a dor. Recomenda-se técnicas de distração, isso em criança, música, terapia com animais e realidade virtual antes de qualquer procedimento doloroso. A gente faz
muito isso, né, e no INCA, né, aí eu tenho que falar de INCA, porque eu tenho até orgulho de falar isso, a gente faz de tudo, pet terapia, principalmente para criança, música, outras terapias, quando você vai fazer qualquer procedimento doloroso e você tem ali à mão, né, a possibilidade, nem sempre tem, mas quando tem você utiliza daquele recurso. E dentro da unidade de terapia intensiva é muito legal no cuidado paliativo o uso da realidade virtual, né, o paciente que está ali, que já acordou, mas que não pode sair da unidade de terapia intensiva. Eu já tive paciente dizendo que o último desejo era ir a Veneza e a gente trouxe com óculos de realidade virtual, a paciente foi a Veneza pela última vez, e isso é muito bacana de se ver, né. Perguntar, né, quando eles querem ser envolvidos no cuidado, quando é criança, você sempre tem que perguntar dentro da UTI, porque o pai e a mãe cuidam daquela criança já, às vezes, cheia de dispositivo em casa, com traqueostomia, com gastrostomia, e chega na UTI, não pode pegar, não pode tocar, que a responsabilidade é nossa, mas a gente sabe que os pais podem ser envolvidos nesse cuidado, e é até bom, porque essa criança, quando vai de alta, esses pais têm que estar treinados para fazer esse cuidado, né, treinados. As famílias de pacientes geralmente formam laços estreitos na unidade de terapia intensiva, né? Quando você tem paciente, e quando morre um paciente, isso é sempre uma preocupação de cuidado paliativo. Por que eu estou falando de criança aqui, gente? Porque adulto geralmente não fica com acompanhante, não fica, a não ser pelos casos previstos por lei, né? Mas não tem acompanhante dentro de unidade de terapia intensiva, criança tem. Então, o olhar é diferente. Quando morre uma criança dentro da unidade de terapia intensiva, a família vizinha está totalmente envolvida. Então, o cuidado, o suporte psíquico dentro da unidade de terapia intensiva deve ser prestado não só àquela família, mas é um cuidado que deve permear toda a UTI, né? Dificuldade e necessidade de envolver os pais nas decisões da UTI, isso não é só os pais, a gente tem dificuldade em envolver os familiares nas tomadas de decisão, né? E principalmente na UTI, que muda minuto em minuto, quando você está utilizando alta tecnologia, então é mais difícil, e isso é um treinamento diário da gente nas visitas, nos horários em que a família chega, a gente está compartilhando o porquê da nossa tomada de decisão, no nosso planejamento, né? E uma outra coisa, eu não vou ler todos os 10 para a gente ganhar tempo, né? Eles falam muito da inabilidade de comunicação dentro da UTI, eles falam muito que os médicos, quando estão iniciando o seu treinamento, eles têm mais dificuldade, eles levam e é muito interessante que tem um parágrafo que eles levam a necessidade brutal de se treinar a equipe da UTI para o processo de morte, para o manejo das emoções e a comunicação no fim de vida, e principalmente quando o luto, e sobre as fases do luto, né? Porque quando você vai receber um familiar dentro da UTI, de um paciente adulto, dentro da UTI geral, você tem que entender em que fase do luto aquele familiar está. Ele está em negação, ele está barganhando muito com você, ele está na fase da raiva, da revolta, o que está acontecendo? Você tem esse conhecimento, você consegue manejar bem essas emoções, você tem uma comunicação que vai fazer com que esse fim de vida desse paciente seja facilitado pela sua terapêutica, pela sua entrega, e não só técnica, como pela sua entrega empática, compassiva. E isso é atenção paliativa, e isso é prerrogativa de todos, né? Então, vamos guardar esses passos, né, para a gente estar até finalizando. Então, em até 24 horas da admissão, você vai identificar o médico responsável por todas as decisões. Isso eu tenho que elogiar, gente, muito o hospital que eu trabalho, né, que no caso é o Hospital Copador, né, a gente tem essa coisa de essas primeiras 24 horas você chega, quem é o médico responsável, se já tem diretiva, o alívio da dor e o controle adequado da dor, isso é uma preocupação principal nas primeiras 24 horas, independente do desfecho do doente. Em até 72 horas de admissão, você já tem que ter estabelecido uma comunicação empática, adequada, saber adequar ali as medidas com os familiares e com o paciente, quando indicado, né? E em até 5 dias da admissão, você já vai estar realizando uma reunião familiar com a equipe multidisciplinar, quando indicado. Então, assim, de 5 a 7 dias é a hora da conferência, quando o caso é difícil. Mas tenha isso na cabeça de vocês, as 24, 72 horas e a primeira semana, para quando o caso é complexo, você vai seguindo isso.
Até 72 horas você vai estar com aquela comunicação empática, dizendo tudo, dizendo como que a doença está evoluindo. Não está sentindo, que está na mão, que a família está entendendo, que está na mesma página que você vai marcar uma reunião, uma conferência familiar com a equipe multidisciplinar, com a equipe do cuidado paliativo, para a gente traçar junto aí esse planejamento avançado de cuidado. A comunicação entre a equipe na UTI, né? Compreender os papéis e responsabilidades uns dos outros. Isso é fundamental para que corra tudo bem dentro da unidade fechada. Identificar as metas e valores compartilhados, lembrando que o cuidado deve ser centrado no paciente. Pode ser útil dar um passo atrás e ter uma melhor noção do que o paciente iria querer em determinada situação. Não é para frente a que se anda. Às vezes é o que eu falei para vocês. Às vezes a gente vai parar, voltar algumas casas para dar o melhor cuidado para esse paciente, abordar abertamente as discordâncias quando ocorrem, sem julgamento, reconhecendo a perspectiva do outro profissional. Gente, a gente gerencia muito, parece uma inverdade, mas não é. Conflito entre equipe. Às vezes a gente é chamado de cuidado paliativo porque a equipe não está se entendendo. Às vezes consegue, eu tenho um caso que eu não vou citar, de profissional divergir do outro na frente da família. Falar, não, o resultado do exame não foi esse. Imagina isso numa conferência, e aí virar um caos e você ter que chegar para administrar essas discordâncias, né, adequar essa comunicação, comunicar-se com frequência com os outros membros da equipe. O que isso quer dizer? Uma dieta zero, desde uma dieta zero a uma retirada de suporte, isso deve ser comunicado a todos, fornecer um feedback construtivo uns aos outros, liderar isso, é você ter autoconhecimento, é você saber o que te tira do sério, porque se você não sabe o que te tira do sério, você não consegue ser líder, né? Porque não é sobre sair do sério, é sobre dar feedbacks construtivos aos outros, né? O feedback está ali para construir o profissional e não para destruir, e aí aquela máxima do elogio em público e da chamada de atenção em particular. Os dilemas de cuidado paliativo nas unidades de terapia intensiva, né, para a gente refletir, formação insuficiente dos médicos e suas dificuldades em perceber que não podem mais atuar em direção à cura, necessidade da atenção paliativa ali na veia do intensivista, sentimento de impotência dos profissionais diante, né, da morte, de ser inevitável, dificuldades dos profissionais de encarar a própria finitude. Às vezes a gente faz uma transferência, como a gente teve recentemente, uma moça de 39 anos com melanoma, que a equipe inteira fez uma transferência ali frente à finitude. E a gente que está gerenciando aquilo tudo, a gente percebe cada coisa que está acontecendo, avalia até os nossos próprios sentimentos para que a gente possa beneficiar o paciente naquela situação, né? Incapacidade ou falta de oportunidade para que os pacientes participem das discussões sobre os seus cuidados, expectativas não realísticas por parte do paciente e seus familiares sobre o prognóstico ou eficácia do tratamento na UTI. São grandes dilemas. A gente tem que ter uma comunicação que consiga adequar a expectativa do paciente e da família à real, né, à realidade, à real condição desse paciente, para que as coisas, para que a gente caminhe junto e nem fique obstinado, nem utilize tratamento dito fútil, que é o tratamento que não traz benefício, traz malefício, mas que também não deixe um familiar com um luto complicado. Gente, e era isso que eu queria falar para vocês. Eu dei uma pequena corrida aqui no final, né, para a gente poder cumprir o nosso tempo. E eu gosto muito dessa frase da Elizabeth Kubler-Ross, que diz que as pessoas são como vitrais coloridos, cintilam e brilham quando o sol está do lado de fora, mas quando a escuridão chega, sua verdadeira beleza é revelada apenas se existir luz no interior, né? Isso é muito bonito. Elizabeth Kubler-Ross, uma das maiores paliativistas de todos os tempos, né? E isso fica para o bolso aí do intensivista, né? Se você não está cometendo nenhum erro, você não está inovando. Mas se você está cometendo os mesmos erros, você não está aprendendo. É tentativa e reacerto? É, mas minimizando sempre os erros e com a cabeça aberta para a gente estar aprendendo aí o máximo possível. Era isso, gente, que eu queria falar para vocês hoje. Muito bom, Débora. A gente não tem nenhuma... É muito assunto, né, gente? Para uma hora é coisa, né?
Tem horas que eu acho que eu estou falando numa velocidade que eu fico querendo falar tudo, mas eu queria saber se vocês entenderam, se querem fazer alguma pergunta que possa ajudar aí no entendimento. Débora, aqui apenas... E olha que eu não falo... Marcelo, olha que eu não falei nem de extubação, nem de sedação e nem de manejo de dispneia, porque foi uma aula geral de como se comportar no cuidado paliativo dentro da unidade de terapia intensiva. Eu não entrei dentro do manejo clínico mesmo, que é o que a gente faz, né? Dentro da unidade de terapia intensiva. A gente vai precisar discutir muito aqui algumas coisas, Débora, e aí são desdobramentos da tua aula, né? É muita coisa, né? Até para comentar. Eu teria que anotar e acho que renderia mais uma hora aí de discussão, no mínimo, entre nós. Nós vamos ter oportunidade de fazer isso, com certeza, aqui, mais aqui entre nós no hospital, que é o intuito dessas aulas é de capacitar os nossos profissionais. Isso é bom estar gravado, porque nós vamos poder usar esses momentos aqui com as tuas gravações e poder discutir isso mais profundamente. Isso é muito importante. Mas tem algumas coisas, assim, para a gente muito sensíveis, e você falou coisas aqui muito importantes. A gente tem alguns desafios nossos em coisas muito básicas. Eu acho que a gente precisa começar do básico, né? A questão da comunicação entre nós, né? Ou seja, que todos nós tenhamos aqui o conhecimento do que é discutido. A gente vive um hospital de plantões, né? Então, a gente passa a informação de um grupo para o outro e, às vezes, há uma deficiência muito grande, às vezes até mesmo coisas muito simples, né? Na questão da reavaliação da dor, né? Eu acho que aí a gente está falando de tudo, né? O cuidado paliativo é mais um momento de ter cuidado muito grande com a dor, mas a dor é um problema para todo mundo, para todos os pacientes que estão aqui internados, né? E hoje a gente tem uma deficiência muito grande no controle da dor e na reavaliação da dor. Na UTI, eu vejo uma preocupação muito grande, porque os doentes estão muito longe, né? A gente sente que, claro, não dá internação, a gente tem um cuidado ali diferenciado, mas o doente da UTI está monitorizado. Então, muitos de nós entendem que o doente, olhando para o monitor, eu sei de tudo que está acontecendo com o doente, né? Há uma frieza antiga, né? Não sei se hoje isso está melhor, acredito que sim, deve estar um pouco melhor, mas a facilidade com que a gente tem se distanciado do doente é muito grande dentro da UTI. E ter atenção em muitos aspectos da vida do doente, e falando de dor, eu acho que é muito complexo, a gente não vê muito registro de avaliação de dor, de qualidade da dor, de tipo da dor, de reavaliação do que é feito depois da analgesia. Então, a gente tem ainda algumas grandes deficiências em alguns aspectos, e a dor que você tocou aí é uma coisa muito importante. Enfim, a gente tem desdobramentos enormes dessa tua aula aqui para discutir. Tá? Mas parabéns aí, adorei tua aula mais uma vez. Obrigada, doutor Marcelo. Débora, parabéns também. A gente tem aqui um comentário da Cecília, excelente, incrível como traz a leveza a um tema tão duro. Anotei algumas das suas frases que quebraram barreiras colocadas por medo ou crenças. Muito bom. Tá certo. Na semana que vem a gente se encontra de novo, né? Qual é o tema da semana que vem, Débora? Se eu não me engano, é espiritualidade, cuidado paliativo, ou é cuidado paliativo no fim de vida, é um dos dois. Sim, eu acho que é espiritualidade mesmo, isso. Então, na próxima semana, quarta-feira, às 17 horas, e para quem ainda não assistiu os outros vídeos, tá lá no canal do IDOR, no YouTube, com a playlist do Capacita Glória Dor, Cuidados Paliativos. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.